Olá, nem de propósito, estamos hoje com o meu querido amigo Rogério, Pastor Roger, como é mais conhecido carinhosamente pela abreviatura do nome. Roger, obrigado pela tua disponibilidade de estar connosco. Obrigado. É um prazer estar contigo também. E nós temos feito aqui uma ronda com os nossos pastores, conhecê-los um pouco melhor. E no seguimento disso eu gostaria de perguntar, e desde já também deixar-te dizer o olá, não é? Diz lá o teu olá, porque... Olá, Júnior, olha, obrigado por me teres convidado para este programa. Ora bem. E é bom estar aqui a conversar contigo. Obrigado. Vai ser uma conversa muito informal de amigos e nós gostaríamos de conhecer um bocadinho melhor quem é o Roger. Como é que foi a tua infância, o teu background? Vamos começar por aí, depois vamos avançando, está bem? Aquilo que eu sou hoje é reflexo de todo o meu passado, né? E eu comecei a minha jornada na África do Sul. Eu nasci na África do Sul. Eu sou filho de pais portugueses. A minha mãe era da Guarda, o meu pai era de uma localidade chamada Ceissa, fica perto de Tomar. E por causa daquela situação da nossa ditadura, eles, como muitos outros, né, foram emigrar para o estrangeiro. E então a opção dos meus pais, quando se casaram, estamos a falar das décadas de 60, do milénio passado, eles foram para Moçambique e pronto, começaram a sua vida de casal em Moçambique e depois foram para a África do Sul, isto numa altura em que na África do Sul se dava aquele regime famoso do apartheid, um regime racial. Então eu nasci debaixo dessa altura na África do Sul, nesse regime. E pronto, a minha vida começa com um milagre, Júnior, com o milagre de Deus. Desde o ventre da minha mãe eu recebi o milagre de Deus, porque na altura a medicina tinha também as suas limitações. Minha mãe já tinha passado por um aborto involuntário, e eu era o próximo candidato a ser abortado, porque a minha mãe não tinha as condições de saúde para me receber nesta terra, mas os planos de Deus eram outros. E então foi interessante porque nesse mesmo ano ela e o meu pai, eles foram batizados no mesmo dia, no mesmo ano. E eu recordo nada, porque eu estava no ventre da minha mãe. Eu não me recordo de nada, mas claro, isto são histórias que depois, mais tarde, eles me contaram. E estava no ventre da minha mãe quando eles foram batizados. Significa que eu fui batizado 2 vezes, estás a ver? Uma fora da barriga e outra dentro da barriga. Porção dobrada. E pronto, porção dobrada. Agora, não sei se foi depois ou antes do batismo que a minha mãe recebeu essa instrução da parte de Deus para me manter vivo, não é? Dentro do ventre dela, mas foi tudo planeado, ou seja, que ainda bem que os meus pais se converteram nessa data, nessa altura, porque foi nessa altura que eles conheceram a Jesus. E isso, claro, que fez muita diferença para a minha vida, não é? Fez muita diferença para eu hoje estar vivo, não é? E então eu agradeço mesmo pela minha primeira experiência espiritual, que foi através dos meus pais, e foi através deles que eu comecei a minha jornada de fé. Então, pronto, na África do Sul começa aí, a igreja onde os meus pais estavam era uma igreja pentecostal, uma igreja muito conhecida lá, chamada Apostolic Faith Mission. Então eles eram bastante carismáticos, os meus pais, de uma linha muito carismática, onde também se dava muita ênfase à administração da cura. Daí
daí essa parte ministerial foi importante para mim, não é? E então começa aí a minha jornada. Mas saí da África do Sul muito, muito novo, com 4 anos. Eu ia te perguntar se também, tinhas lembranças da África do Sul e como é que. Pronto, até aos 4 anos, Epá, talvez. sim, tudo era muito grande para mim. Eu era muito baixinho. Aliás, ainda sou um pouco, não é? Mas na altura, pronto, era diferente. Era um país diferente, logicamente. Quando a gente faz uma comparação com Portugal ou algum país europeu. Mas pronto, os meus pais saíram da África do Sul quando eu tinha 4, quase pelos mesmos motivos que eles encontraram em Portugal. Portugal tinha um regime de ditadura, lá tínhamos o apartheid, mas como em Portugal as coisas já estavam melhores, certo. Então nas décadas de 80 já se vivia na democracia em Portugal, e então eles decidiram regressar a Portugal comigo, não é? Ok. Eu acho piada que há uma tendência de falar nas décadas. Ninguém fala muito nos. Já falei também com outros pastores e o pessoal fala nas décadas, não fala na. Quando é que nasceu? Okay. Não, a gente não quer saber também. Estás bem? Não, É só uma pá, eu constatação, nasci. pá. Eu tenho É para meter 43 capacete. anos, nasci em 77, sou o caçula da equipa pastoral, portanto não tenho problemas com anos. Boa. Por isso é que eu me casei com alguém que faz aniversário no mesmo dia que eu, em anos diferentes, mas no mesmo dia. Ok, giro. Yeah. Fazem só uma festa então aí em casa. Exatamente, fazemos só uma festa. Apesar dos nossos 6 anos de diferença, aliás, até ficámos a saber isso só quando já tínhamos começado a namorar. Começámos a namorar e aí começámos a fazer as perguntas das idades e dos aniversários. Giro. Ok, então voltaram a Portugal, anos 80, não é? Nos anos 80, os meus pais, com os seus 2 filhos, eu e a minha irmã, pronto, viemos para Portugal. Em Portugal, a minha infância foi uma infância pronto, com as coisas boas e não tão boas, faz parte de todo o processo da infância, com algumas debilidades físicas, também espirituais, logicamente, principalmente na altura da adolescência, mas de qualquer forma a minha adolescência foi interessante porque a minha mãe incentivava-me sempre a ir aos acampamentos, não é? Aqueles acampamentos do Carrascal de Sintra, e eu sempre que saía de lá muito tocado e convertido, e sempre que me faziam um apelo, eu ia sempre lá à frente juntamente com outros miúdos, só que aquilo nunca me produziu muito efeito. A minha conversão era muito light, era aquela coisa muito, muito emotiva. Então Deus teve que fazer um trabalho diferente comigo para que a coisa fosse mesmo a séria e genuína, e só aos 16 anos é que pronto, eu realmente recebi Jesus no meu coração, e depois de várias idas ao gabinete pastoral para me convidarem para ser batizado, mas como é que eu podia ser batizado se eu ainda não tinha realmente o meu coração transformado, não é? E claro, eles se guiavam pelos apelos, não é? Eu já tinha passado por tantos apelos e recebi a Jesus em tantos apelos, mas a verdadeira transformação foi realmente aos 16 anos, de uma forma diferente, invulgar, para fazer a diferença, para eu perceber que realmente foi o Senhor que falou ao meu coração, e então fui batizado aos 16, e depois
no ano seguinte, pronto, eu acabo por ficar órfão do meu pai. O meu pai acaba por falecer no ano seguinte, e essa experiência foi uma experiência também muito determinante para aquilo que também sou hoje, tanto a nível de vida pessoal como a nível de ministério. Mas eu recordo-me que nessa altura foi uma altura muito, muito importante, de decisões que precisavam de ser tomadas na altura, e essas decisões acabariam por determinar o meu futuro, os meus caminhos, não é? Que eu acabei por seguir. Pronto, e até aqui, pronto, aqui e até normal, aqui não é? consegui-me manter, e pronto, com tudo, não é? Com tudo aquilo que tenho, não é? Sim. E, ok, tiveste uma adolescência como todos nós tivemos, aquela fase mais complicada, tal fase da consciência e de, não, Deus faz sentido na minha vida. E como é que surgiu o ministério na tua vida? Isto foi algo que foi logo depois do batismo, ou demorou mais algum tempo até teres esta chamada ou esta consciência de que Deus tinha-te chamado para algo mais? Sim, esse chamado veio juntamente com a minha transformação de vida, ou seja, antes do batismo, o Senhor me falou para o ministério, ou seja, não foi só aquele mero apelo para receber a Cristo como Senhor e dono da minha vida, mas ao mesmo tempo Ele me programou para algo para o futuro, um propósito, estás a ver? E então, por isso é que o meu ministério hoje é desenvolvido muito na base-chave do propósito de vida, as pessoas poderem encontrar o seu propósito de vida, que não é uma coisa fácil. Há muitos cristãos, muitos mesmo, muitos cristãos que sabem quem Deus é, mas não sabem quem eles são a nível do seu chamado, não é? E pronto, e foi aí, essa foi a minha experiência. A minha experiência não foi só apenas o convite que Jesus fez para uma nova vida, mas esta nova vida foi direcionada com um propósito, não é? E como eu já te tinha dito, não é? Um propósito que já vinha desde o ventre da minha mãe, não é? Acho que as coisas não são feitas por acaso. Sem dúvida. Sem dúvida que não. Ok. E quando é que abraçaste a formação? Quando é que disseste, ok, chegou o tempo de eu me preparar então para esse tal ministério, para esse propósito, não é? No fundo, que sabemos que foi desde o ventre da tua mãe, houve aqueles processos, a fase da infância, a fase do desporto, não é? Já ouvi dizer que tu foste desportista, só fazendo aqui uma parte rápido. Chegaste a ser já fui guarda-redes? guarda-redes, já. Exato. Guarda-redes, pá. Não tenho as características nenhumas de guarda-redes, mas eu me saltava a todas as bolas. Até batia com a cabeça nos postes, se fosse preciso. Olha, o esforço. Quando passada essa fase, a preparação então para o ministério, não é? E isso deu-se com que idade? Sim. Como é que foi esse processo? Sim, a preparação para o ministério, existem aqui duas partes, não é? É uma parte mais, se calhar, académica, que é uma formação bíblica que se iniciou logo depois do meu pai ter falecido, não é? Eu comecei a estudar num seminário teológico na denominação onde eu estava, juntamente com a minha mãe. E depois, quando me casei, que foi em 2005, agora já não vou dizer as décadas, vou dizer o ano específico, porque quando a Jo ouvir este vídeo, depois eu vou ter que prestar contas. Vai, e se calhar é melhor dizeres a data, pá, o dia, que é para não... Epá, o dia não posso, o dia não sei, sinceramente. Desculpa, já te meti em encrencas agora. Não, o dia é o aniversário do casamento, não é? Portanto, se é o aniversário de casamento, foi em janeiro
no dia 17. No dia 17 já. Ué, ganda Roger, estás perdoado. Ok. Joe, Roger está perdoado. Yeah. Mas em 2005, pronto, eu me casei com a Jo e a gente passou a lua de mel no Brasil. A gente foi ao Brasil. Espetáculo, grande país. Mas foi uma lua de mel de formação, ou seja, que nos convidaram para estar 3 meses no Brasil, para receber uma formação missionária. Corremos ali aquelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Americana. Tivemos ali em várias cidades ali ao redor de São Paulo. E foi uma experiência formidável. Foi aí que eu conheci a visão da Igreja com Propósitos. Conhecemos uma igreja enorme em Campinas, e eles nos mostraram as instalações e também nos mostraram a visão desta tal visão que hoje nós temos, que é a Igreja com Propósitos. Isto foi numa altura quando a ICMAV ainda não era a igreja referência para a minha vida e da Jo, não é? Nós só começámos a integrar-nos na ICMAV em 2010, mais ou menos, 2010. Faz mais ou menos os 10, 11 anos que estamos na ICMAV. Mas quando nós saímos do Brasil, nós fomos logo encaminhados para fazer um trabalho pastoral em Espanha, porque a Jo pertencia a uma igreja lá em Espanha, na cidade de Barcelona, e foi lá em Barcelona que pela primeira vez nos fizeram um convite para servir pastoralmente uma igreja local, não é? Então ficámos durante 3 anos, entre 3 e 4 anos, a fazer um serviço pastoral na cidade de Sevilha. Fomos encaminhados para Sevilha. Grande cidade. Tu conheces Sevilha, eu sei que tu conheces Sevilha. Tenho lá família. Durante o mês de agosto, os sevilhanos vão passar férias fora de Sevilha, e tu sabes porquê, não é? Sei. Eu normalmente faço ao contrário, eu vou para Sevilha em agosto, que é quando nós mas pois, sim, há muito lá, calor, muito é calor. um inferno lá. É mesmo. Pronto, e na altura eu pregava de paletó, portanto, tu imagina. Ui, já tens todo o meu respeito, pá. Pá, graças a Deus estamos numa igreja, pá, que não tem essas exigências, pá. É verdade. Mas pronto, olha, foi aí que eu comecei a ter pedras nos rins. Pronto, estás a ver a história. Ok, tem um contexto, não é? Tem um contexto, Mas pronto, eu comecei a praticidade, não é? A praticidade do ministério em Espanha, não é? E quando fui para a ICMAV, eu fui para a ICMAV para me tornar membro, para fazer parte da família ICMAV. Ainda nem sequer nessa altura tinha ideias do convite que depois o pastor Carlos acaba por nos fazer, a mim e à Jo, e isto foi em 2016, faz mais ou menos 5 anos que fomos convidados para pertencer à equipa de pastores, não é? Só pegando aqui um bocadinho, essa experiência em Espanha, em Sevilha, era uma missão, era uma igreja já composta. Isto porquê? Porque das pessoas com quem eu tenho falado, que eu tenho conhecimento ou que eu me recordo, nenhum dos nossos pastores teve esta experiência internacional. E eu sei que Espanha é um país onde o Evangelho tem grandes dificuldades, ou sempre se ouviu falar que a Igreja Católica é muito forte, as pessoas não estão interessadas, mas conta-nos só um pouco de como é que foi esse período que vocês passaram em Espanha, que dificuldades é que sentiste, ou diferenças entre a Igreja que nós conhecemos em Portugal e aquilo que foi a tua experiência, ou a vossa experiência durante o tempo em que estiveram lá a pastorear essa igreja. Eu considero essa etapa, quando nós estivermos a servir em Espanha, em Sevilha, concretamente,
uma fase de aprendizado, uma fase de estágio de ministério, para compreender um pouco o campo onde nós estamos, não é? E de facto o campo é diferente, é um campo, claro, que tem as suas dificuldades por questões religiosas, por questões de outro tipo de convicções, mas o povo sevilhano é um povo diferente, por exemplo, de Catalunha, onde nós estivemos em Barcelona. É um povo muito social, um povo que gosta muito de festejar, gosta muito de conviver, e isso foi uma vantagem muito grande para nós irmos às casas das pessoas para comer, não é? De comer. O dom cristão tem isso é o dom que todo cristão tem, pá. Ou seja, sempre nos pequenos grupos que a gente tinha nas casas das pessoas, sempre havia umas tapitas ao lado e uma Bíblia, não é? Então as tapitas eram a ponte do Evangelho com os sevilhanos. E foi interessante porque Barcelona, a igreja onde nós estávamos, em Barcelona, era uma igreja concentrada muito por latino-americanos e a realidade em Andalucia, a Sevilha, era totalmente diferente. Nós tínhamos que nos contentar com o nosso público nacional, o povo espanhol, não é? Mas foi muito interessante porque foi um aprendizado bilateral. Eu passava o Evangelho e as pessoas me passavam a sua cultura, a sua realidade de vida, e eu nunca tomei como uma afronta ou uma ameaça. Claro, sempre havia um caso ou outro de radicalismos religiosos e fanatismos, idolatrias, não é? Mas isso nunca foi um impedimento para haver uma boa comunicação e um bom diálogo com as pessoas, e cheguei a batizar meia dúzia de pessoas lá no ministério. E foi uma experiência espetacular. Fomos à praia, as pessoas na altura tinham telemóveis, faziam selfies connosco com aquelas batas brancas na praia, porque foi num tempo de praia, não é? Foi numa altura de praia que a gente foi batizar as pessoas. Foi na praia de Huelva. E pronto, foi um aprendizado muito importante para nós crescermos, amadurecermos no ministério. Estamos a falar então neste momento com 16 anos de ministério que vocês estão a fazer este ano, em 2021. Sim, com umas grandes pausas, não é? Com umas grandes pausas que houve, não é? Porque quando nós entramos na Icomave, ficámos 5 ou 6 anos em outros ministérios, nos quais nós tivemos, juntamente contigo, o Ministério de Louvor, porque a música é uma paixão para mim, mais do que ministério, é uma paixão pessoal que eu tenho. Eu gosto de música, tenho uma paixão muito grande também na área da composição. Eu estava justamente aqui a pensar nisso, só quero fazer uma ressalva a quem nos ouve. O Roger compôs algumas das músicas que nós chegamos a cantar na nossa comunidade. Juntamente com a Jo, e também é compositor, ou seja, a nível de piano, não é? A parte do piano, e um músico talentoso com quem tive o privilégio de tocar, e em breve voltaremos a tocar, se Deus quiser, não é? Temos que voltar aí a... Com certeza, com certeza. Com certeza, com certeza. Não, com certeza, sim. Mas a música, ok, estivemos juntos no Louvor, entretanto vocês tiveram este período de adaptação. E disseste que foi em 2016, o pastor Carlitos faz o convite. Exatamente, foi em 2016 que nós fomos ao gabinete. Num sítio assim, Roger, num sítio mais... só dar aqui Desculpa, vamos só voltar à parte do fomos ao gabinete, porque isto cortou aqui. Não sei se foi a minha internet, se foi a tua. Ok. Mas ok. Isto... Ok. Mas estás-me a ouvir agora? Agora voltou ao normal. Vamos só voltar à parte, fomos ao gabinete e pronto, vais daí. Sim, nós fomos ao gabinete do pastor Carlos, que é um gabinete diferente, não é um gabinete de escritório. Fomos tomar um café e ele nas conversas que nós também já tínhamos, conversas de amizade
e falar um pouco sobre o futuro. Então foi nessa altura que ele propôs para nós começarmos uma extensão, uma extensão da ICMAV na parede, porque a ICMAV já tinha umas instalações na parede para serem ocupadas para alguma coisa, não é? E neste caso surgiu este projeto da parede, e é assim que começa o nosso trabalho ministerial, assim, de uma forma mais formal, na família ICMAV, não é? No próprio ano, no mesmo ano, em 2016, surgiu uma oportunidade também para então começar o trabalho da nova escola de liderança que nós hoje já temos desde 2016 também, na qual, pronto, faço a parte da direção da escola. Nós temos então aqui um professor, não é? Sim, aí começa já a entrar um pouco agora com mais sermos mais específicos, não é? No Ministério, de facto, a minha área é a área do ensino. Aquilo que eu gosto mais é ver gente à minha frente para poder passar algumas áreas importantes para as pessoas poderem encontrar o seu propósito ministerial, o seu propósito de vida. A escola tem mais ou menos esse objetivo, o objetivo das pessoas de diferentes backgrounds, sejam elas estando envolvidas ou não já no Ministério, mas poderem crescer um pouco mais, não é? Com o ensino, não é? Da escola. E neste novo tempo, nós temos estado confinados e o digital tornou-se a nossa escola, daquilo que eu sei, já passou para o digital também, não é? E tem estado a funcionar em formato digital. Na tua opinião, nos próximos tempos, e mediante a evolução, obviamente, da situação pandémica, como é que achas que esta parte do ensino vai continuar a ocorrer? Achas que vai ser híbrido? Vamos ter as duas partes? Vamos voltar a um formato mais presencial? Qual é a tua expectativa e o principal desafio nos tempos que aí vêm, agora diretamente focado naquilo que tem sido o teu ministério na nossa igreja local? Sim, a pandemia, apesar de se ter criado algumas desvantagens até para a igreja, também trouxe outras vantagens. Acho que a nossa igreja é uma igreja que gosta de reinventar as coisas, que gosta reinventar ministérios, na realidade. É uma igreja rica em ministérios, e a escola também teve que se reinventar, dada a circunstância que até hoje é uma circunstância limitada presencialmente, e com certeza que muitas escolas tiveram que reinventar-se para entrar no campo online, no campo digital, e há outras que acabaram por nem sequer seguir por esse rumo e acabaram por fechar, não é? Mas uma coisa interessante que tem estado a acontecer face a esta situação que nós estamos a viver é que a escola teve uma maior aderência a nível online. Claro, porque isso também traz algumas vantagens que não se tinha antes, porque havia dificuldades das pessoas poderem se inscrever presencialmente, para poderem estar nas aulas presenciais. Claro, eu como professor, nada substitui ou nada se pode comparar com a aula presencial, logicamente, não é? Por causa da sua interação, mas claro, as pessoas percebem que, dadas as circunstâncias, nós temos que arranjar outros recursos, outros meios, mas graças a esses recursos e meios a escola pôde-se reinventar e não está a ser um impedimento de nenhum modo, muito pelo contrário, está a ser até muito vantajoso ter vários alunos inscritos online,
E é para aí que nós queremos ir para uma realidade híbrida, é uma expressão que tu já utilizaste. De facto, nós não queremos descartar de nenhum modo aquilo que nós estamos a fazer hoje, mas com certeza que quando tudo regressar ao normal, nós vamos voltar às nossas aulas presenciais, mas em simultâneo, não é? Que isso já vai exigir uma equipe para que nós possamos fazê-lo em simultâneo com os alunos que vão estar online, não é? Através da plataforma Zoom ou outra plataforma melhor, não é? Que possa surgir mais para a frente, não é? Okay. Yeah. Muito fixe. Yeah. Em termos já agora um bocadinho de resumo, quais são os teus objetivos para os próximos anos? Ou seja, como diretor da escola, liderança com propósitos, o que é que Deus tem colocado no teu coração como desafios e quais são as próximas etapas do ministério do pastor Rogério? Essas coisas são bastante às vezes difíceis de nos vermos, não é, para o futuro, mas com certeza que esta época trouxe alguns desafios diferentes daqueles que eu tinha antes da pandemia, não é? Eu acho que esta situação foi uma situação importante para eu crescer até a nível do ministério e compreender que as coisas não se fazem sem um esforço pessoal, não é? E houve um grande esforço pessoal nestes últimos meses, nestes últimos anos, para se concretizarem até coisas que eu quero fazer, não é? Para os próximos anos, não é? E estes próximos anos eu já tinha em mente em escrever, porque uma das coisas que eu gosto de fazer é escrever. Aliás, muitos dos manuais que a escola tem são manuais nas quais começaram com coisas que eu escrevo, coisas que eu investigo, pesquiso. Eu quero realmente criar uma estrutura dentro da escola, uma estrutura que possa responder às necessidades da própria igreja em si, não é? Porque a escola não trabalha sozinha com a igreja. Aliás, a escola é um complemento da igreja. É um complemento para todas as pessoas que fazem parte do ministério, como aquelas que estão a assistir, são assistentes regulares da ICMAV, mas a escola tem mesmo como objetivo potencializar as pessoas, potencializá-las para elas poderem encontrarem-se a elas mesmas, não é? Dentro dos planos e projetos que Deus tem para a vida delas. Então, é isso que eu quero ver no futuro. Eu quero ver no futuro uma igreja mais madura, não é? Porque, para além da escola, eu estou responsável do propósito do discipulado, logo me toca a mim aquela parte da maturidade, não é? Da parte do discipulado dentro da igreja, e com certeza que estou a ver uma igreja, uma ICMAV cada vez mais saudável, cada vez mais madura, e eu quero que a escola também seja uma das responsáveis desse trabalho, não é? De crescimento dentro da igreja. Pronto, basicamente isso. Eu tenho coisas previstas para longo prazo, não é? Eu tenho estabelecido algumas metas e com certeza o futuro também é Deus que dirá, não é? Porque muitas vezes nós fazemos os nossos planos, mas Deus sabe, não é? Qual é o seu propósito no meio disto tudo, não é? Em breve depois fazemos aqui um novo programa onde eu vou-te perguntar quais são esses objetivos. Curiosidade minha depois. Mas ficamos para uma nova oportunidade.
Olha, Roger, muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi muito bom conhecer um pouco mais Obrigado, eu. da tua vida Sim. e é um privilégio também servir contigo. Tem sido muito bom conhecer-vos ao longo destes anos. Vocês que estão Sim, connosco, obrigado. continuem connosco, fiquem atentos. Em breve vamos ter mais novidades e novos tópicos e novos convidados. Um abraço. Um abraço, Júnior. Obrigado.